A paz do Senhor a todos, meus irmãos, mais uma vez aqui com o canal Despertai, e hoje nós vamos falar sobre a profundidade que existe no capítulo 3 de Gênesis, no verso 15, onde Deus vai tratar ali sobre o próprio Evangelho. Ele vai tratar sobre a promessa que vai redimir Adão, sobre a guerra que há entre a descendência da serpente e o descendente da mulher, entre este Cristo que iria nascer dessa mulher e os descendentes da serpente. Então olha só que interessante, o texto diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás ao calcanhar. Então, veja bem, quando a gente aplica isso basicamente, nós entendemos que se desenrola e se cumpre na morte de Cristo, e pela morte do próprio Cristo, ele então condena Satanás e destrói suas obras. Mas olha que interessante, este ferir o calcanhar, às vezes nós não compreendemos bem por que Deus fala o calcanhar. Ele poderia ter apenas dito, te ferirá. Então ele diz que o Messias teria o seu calcanhar ferido e a serpente teria sua cabeça ferida. Então olha só que interessante, essa profecia ela não fala somente do Messias, porque quando Satanás ele engana Adão e Eva, nós vamos perceber que é como se ele injetasse o seu veneno de morte, assim como uma cobra injeta seu veneno no homem. Satanás injeta seu veneno de morte através das palavras a Adão, e por isto Adão morre. Então é como se todo homem ele carregasse uma ferida de uma serpente. Nós carregamos a carga da nossa natureza pecaminosa decorrente de Adão. O primeiro homem foi ferido, e nós também somos feridos, até que se manifeste de fato Cristo. Então o próprio Cristo veio em semelhança da ferida, ou seja, ele veio em semelhança da carne de Adão, em semelhança da carne pecaminosa. Então o próprio Cristo veio nessa condição da ferida, certo? Sem conceber pecado, é claro. Agora olha só que interessante, o próprio Satanás, mais uma vez, pela sua boca, através de Judas, vai então ferir de fato o Messias. Jesus, quando recebe aqueles principais sacerdotes e os soldados que vieram buscá-lo, Judas vinha com ele para identificar quem era o Messias. E Jesus vai olhar para Judas e vai dizer assim: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem, porque para a identificação do Messias aos homens que iriam matar Jesus, Judas beijou o rosto de Cristo. É a mesma coisa que está aqui no Evangelho. Aliás, no próprio Evangelho. Nós vamos ver que este homem seria ferido pela serpente, da mesma forma que ela feriu Adão com suas palavras. Então a serpente feriu o primeiro homem, que colocou toda essa carga genética, toda essa carga da natureza pecaminosa, na verdade, em todos os homens. E Cristo, habitando essa semelhança de carne pecaminosa, recebe agora de fato, mais uma vez, a ferida do diabo. Judas o trai e o entrega, e o identificando com um beijo em seu rosto. Então olha só que interessante. De fato, Cristo foi ferido através das palavras de Satanás, como o primeiro homem foi. E esta ferida, ela levou o Filho do Homem à cruz. Agora olha só que interessante. Paulo vai falar no capítulo 8 de Romanos, verso 3, que Deus condenou o pecado pelo pecado. Então olha só. Quando Cristo recebe a ferida, e ele então vai até a cruz e morre, então nesse projeto ele desfaz as obras do diabo, como diz João. Então é nesse momento que Satanás tem a sua cabeça esmagada, pela própria ferida do Filho de Deus. Nós vamos ver também no capítulo 16 de Romanos que Paulo vai falar que o Deus de paz iria esmagar Satanás debaixo dos pés da igreja. Então você perceba que essa condição ainda não se findou. Por isso que Satanás ainda age. Mas haverá um tempo em que, de fato, Cristo destruirá Satanás e vai condená-lo por todos os crimes, por todas as intenções que ele projetou no homem, por todos os pecados que ele cometeu, sendo direto ou indireto através dos homens. Satanás hoje, ele de fato, ainda habita entre nós através de intenções, através de maquinações, através de ardis, como os próprios apóstolos vão falar. Então ele fica maquinando, ele fica inflamando a nossa carne, porque nossa carne habita o pecado, a mesma essência do primeiro homem. Então, só para finalizar, o que significa ter o calcanhar ferido? Quando o homem tem o seu calcanhar ferido, ele anda com dificuldade. E assim foi o homem desde Adão. Ele andou com dificuldade porque foi ferido.
Cristo andou com dificuldade quando foi, porque veio já na carne ferida. Ou seja, o próprio Cristo, Deus, sem pecado, encarna e ele é ferido em Adão. Mas agora, de fato, essa ferida se consuma através de Judas. Judas é quem identifica o Messias, do qual os sacerdotes matam. Então você vai entender que de fato essa ferida ela se consuma desde o primeiro homem e vai até Cristo. Só que através dessa ferida, Cristo identifica a salvação a Deus, e Deus agora condena no corpo do Filho o próprio pecado. Então isso que quer dizer ter o calcanhar ferido, Cristo receber a ferida, e então destruir as obras do diabo, esmagando a sua cabeça, tendo a cabeça do diabo debaixo dos seus pés, tendo autoridade completa por Satanás. E pelas próprias obras que ele causou no homem, o pecado, pelo pecado condenou o próprio pecado. Então, meus irmãos, um grande abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe.